Bum! Olha a bomba, torcedor vascaíno. O Vasco poderá perder São Januário para o jogo diante do Atlético Mineiro, a volta da Copa do Brasil e até para uma possível decisão. E mais, São Januário poderá ser interditado. Nesse caso, o Vasco não vai mais poder utilizar o estádio na Copa do Brasil e também na reta final do Campeonato Brasileiro. Paulo César Salomão, vice-presidente do Vasco, ex-presidente do STJD, vai falar nesse vídeo aqui, vai esclarecer pontos importantíssimos para você, torcedor vascaíno. O processo que o Vasco deu entrada no tribunal já está nas mãos do presidente Luiz Otávio Teixeira. O que é que ele vai fazer? Vou te contar as possibilidades. Betinho, segurança do Vasco, poderá ser punido por até 1 ano. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, vire membro para ajudar a ascensão do mesmo. Vou rodar a vinheta e na volta, só da Vasco. Maravilha, torcedor! Deu tempo de se inscrever no canal? Vire membro aí. Bom, é uma bomba, sem dúvida nenhuma, uma informação muito desconfortável. O Vasco será julgado amanhã e na sexta-feira, 2 dias seguidos, pelos acontecimentos em São Januário, nos 2 jogos contra o Atlético Paranaense. Um pela Copa do Brasil e outro pelo Campeonato Brasileiro. Vou resumir, encurtar a história, porque eu quero que você ouça o Paulo César Salomão, vice-presidente do Vasco e ex-presidente do STJD. O Vasco poderá perder mandos de campo na Copa do Brasil. Caso isso ocorra, ele não vai poder receber o Atlético Mineiro em São Januário. E pior, se o Vasco for à final, pode também não receber o Corinthians, se a punição ao Vasco for de 2 partidas. Mas há um detalhe, a questão pode piorar. Se São Januário vier a ser interditado, o Vasco não vai poder utilizar o estádio nem na Copa do Brasil e muito menos no Campeonato Brasileiro. O Betinho poderá pegar 1 ano de suspensão. O João Vitor, zagueiro que foi expulso, também será julgado, automático ele já cumpriu. Se ele pegar 2 partidas, ele não vai poder defender o Vasco no jogo da volta diante do Atlético Mineiro. Então são vários problemas que o Vasco terá que resolver no tribunal amanhã e também na sexta-feira. A ação que o Vasco entrou para poder retomar a tabela original da Copa do Brasil, o processo já está nas mãos do Luiz Otávio Teixeira, que é o presidente do STJD. Ele tem 3 dias para acatar o pedido do Vasco. Ele fundamenta e leva ao plenário para que os auditores possam julgar. Ele pode negar o pedido do Vasco e aí o processo é arquivado. E ele pode passar para que um outro auditor faça análise da peça e este outro auditor vai tomar a decisão se o tribunal acata ou nega o pedido do Vasco para que o caso venha a ser julgado. Paulo César Salomão, vice-presidente do Vasco, ex-presidente do STJD, falou ao Sport TV. E eu separei os trechos mais importantes para você, torcedor vascaíno. O Vasco, ele não quer ser beneficiado, nunca quer ser beneficiado, mas também não quer ser prejudicado. E essa mudança, no entender do Vasco, ela é prejudicial não só ao Vasco, como eu disse, como também ao calendário como um todo, ao futebol brasileiro como um todo. A gente entende que essa mudança é injustificada. A gente respeita muito as instituições, mas por isso até que ingressamos na Justiça Esportiva, acreditando que essa mudança ela não deveria ocorrer, uma vez que o calendário ele já tinha sido divulgado, essas datas elas estavam disponibilizadas desde o começo do ano. No sorteio da Copa do Brasil, as datas estavam estabelecidas, não houve nenhuma mudança por parte da Conmebol que justificasse essa alteração feita pela CBF
Não é uma ação casada, né? Vasco e Corinthians estão de formas separadas na justiça, né? São ações que cada um buscou tem seus argumentos. Os seus argumentos, obviamente, eles são, na maior parte deles, convergentes, mas são ações distintas. O Vasco, a gente vai sempre, obviamente, defender os interesses do Vasco de uma maneira muito responsável, de uma maneira muito incisiva quando necessária. A gente tenta não fazer muito alarde nas nossas atitudes. Quando a gente recebeu o ofício e negou, a gente entendia também que isso tinha que ter sido uma decisão de consenso. A mudança da data, ela gera uma consequência no Campeonato Brasileiro de alterações das partidas. Essa mudança, além da questão técnica, porque um campeonato não pode ser priorizado em detrimento do outro. O Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, a primeira e a última vale a mesma coisa. Isso gera uma consequência técnica para todos. Fica difícil até da gente ter uma previsibilidade para a nossa logística das viagens. Então, a gente entende que essa alteração foi muito ruim para todos os envolvidos. A gente tem uma reunião agendada na CBF para que a gente possa discutir esse tema, mas isso é uma questão que nós vamos tratar internamente para entender um pouco melhor as razões pelas quais essa decisão foi tomada. E, diferente de outras épocas, o Vasco vai estar sempre agindo de maneira bastante incisiva em defesa dos seus interesses. A SAF do Vasco é profissional, a gente vai, dentro do possível, defender nossos interesses, mas sem fazer alarde e sem fazer atitudes que prejudiquem o Vasco. Então, se o meio legal é uma reunião com a CBF, nós faremos. Se é a busca da justiça desportiva, que é o meio adequado para se discutir, a gente vai fazer e vai buscar sempre os interesses coletivos e os interesses do Vasco. Paulo, e qual é o argumento jurídico, né, para impedir essa mudança de data, dessa mudança de calendário? Os argumentos são vários. Dentre eles, a prévia divulgação desse calendário, a violação do Estatuto do Torcedor, que impede essa mudança de data, não obstante os argumentos apresentados pela CBF, que seria uma mudança de data possível em razão da melhora do espetáculo. A gente entende que essa mudança é ilegal. E o Regulamento Geral das Competições, ele estabelece também que a modificação de data ela só poderia ocorrer em razão da solicitação do mandante e não do visitante, como aconteceu no caso concreto. Dentre outros argumentos jurídicos que constam na peça apresentada pelo Vasco no STJD. Importante a gente ouvir o Vasco. Fundamental a gente ouvir a palavra oficial da diretoria do Vasco e do primeiro vice-presidente, que é o Paulo César Salomão Filho. A partir do meio-dia tem a Hora do Vasco aqui no meu canal do YouTube, ao vivo. Hoje estaremos recebendo o Bernardo, meio atacante do Vasco, que conquistou a Copa do Brasil em 2011. Tô te esperando.